Saudações a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Corte dos Famosos. Nesse corte polêmico do documentarista Rafael Spaca, ele conta histórias dos bastidores dos Trapalhões e faz afirmações polêmicas sobre o comediante Renato Aragão, desmentindo a entrevista da filha do comediante, Lilian Aragão, que saiu em defesa do pai no podcast Inteligência Artificial. Antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho e o melhor, é rapidinho e não custa nada. Conta pra gente também de que cidade você está nos assistindo. E como sempre, o link para a entrevista completa está na descrição do vídeo. Créditos para o canal do podcast Elementar Show. Muito obrigado pela sua presença e agora vamos para o corte. Aonde que o Renato ganhou dinheiro? De 90 para trás. Com os filmes, com os shows, Danone, Pepsi, aqueles merchants todos. Ele ganhou dinheiro de 90 para frente? Ganhou. Mas assim, o auge dele não foi de 90 para frente. Tanto é que o programa acaba de fato em 94, tem as reprises em 95, 96, 97 e 98 ele vai para Portugal. Então ele não ficou milionário nesse período, ele ficou milionário lá atrás. Então o fato de ela contar que o cara, eles deu tudo pra Marta e eles ficaram começaram do zero era mentira. Então eu expliquei isso. Beleza. Qual que foi Contrato. esse? Contrato. Isso, 90%. Daí eu falava disso. Falei, a informação que eu tenho é que o lucro dos filmes, Renato ficava com 90%. E Dedé, Mussum e Zacarias com os outros 10 divididos. Mas é mais de 90 a informação que eu tenho. E aí ela pegou pra me desmentir, ela mandou pro Léo Dias um contrato, cara, de um filme dos Trapalhões com o Maurício de Souza. Lembra aquele filme que ele fez com animação, tudo? Sim. O que acontece? Nesse período, os Trapalhões, o Dedé, Mussum e Zacarias, já queriam terminar com o Renato. O Maurício de Souza conta isso no livro dele. Que ele fez um processo, eu tinha que arrumar um jeito de juntar os quatro. E qual que era o jeito? Pela animação. Ali, né? Pela animação. Se desenhasse... Esse é um filme que foi diferente de todas as outras produções. Porque foi Maurício de Souza e a RA. Então, olha a esperteza dela. Ela mandou um contrato que não é igual a todos os outros. Que é o único que a produtora não é só o Renato. Só dele. Mas mesmo nesse contrato, tava lá 7% pro Dedé, 7% pro Mussum e 7% pro Zacarias. Dá 21% para eles. E o resto pro Renato. E aí o seguinte, desses 7%, se você olha na linha de baixo, tá assim, as cópias serão descontadas desses 7%. Laboratório, uma série de coisas. Então, cara, você imagina a cópia de um 35, quanto custava pro Brasil todo? Esse 7% ia sobrar quanto? Uma merrequinha se sobrasse. Caraca. Então, assim, são tipos de coisa que você tem que pegar as entrelinhas do negócio. Né? Você fala assim, não, é 90%. Vou desmentir. Vou mandar um que é 80 quase. Que é 79. Que é isso, hein? E é um dos argumentos. Já era com outra produtora. Você imagina sozinho. Porque o Maurício amarrou isso com o Renato. Né? Então, esse contrato é completamente diferente. Assim, ela ter mandado esse é justamente para manipular. Por que ela não manda um de... Que já é um absurdo também. Saltimbancos, Trapalhões. Pra gente ver. E outra, não tem assinatura dos outros três. Pode ser só uma minuta, né? Pode ser o primeiro ali e falar, essa aqui primeira versão. Vamos dar. E um argumento que, se eu não estiver enganado, ela usou foi de que ele recebia mais em alguns projetos porque ele atuava, ele fazia produção, ele fazia roteiro, ele fazia não sei o quê. Então aí por isso que isso aí aumentava. Aí eu vi em algum lugar que era 75%. E os outros 25 divididos. Mas aí tem uma explicação também. Por que eles se separam? Finalmente o Dedé disse. Foi a questão financeira, de fato, isso eu já tinha falado, né? Que eles
estavam insatisfeitos com a porcentagem, o Renato virou milionário, eles estavam ricos, mas não estavam milionários. E aí o Dedé, Mussum e Zacarias, principalmente o Mussum, se rebelam. E falam assim, não, beleza, o ganho mesmo tá no cinema. Porque o cinema dava muito dinheiro. Muito dinheiro. Eles explodiam, né, em todas as produções. Daí o Renato falou justamente isso que você falou, ó, mas eu financio, eu faço isso. Daí a empresa deles, que é a Demusa, falou assim, beleza, então vou fazer o seguinte, deixa a gente também financiar. 50% seu, 50% nosso. Caramba. Aí o Renato, cara, o irmão dele chama Francisco, morreu. Francisco Paulo Aragão. Esse cara era o cabeça do Renato. O Renato, a gente fala um grande empresário, tudo, mas esse irmão dele foi o grande mentor e o grande responsável pelo Renato explodir financeiramente. Eles não deixaram. Não deixaram. Então, o fato de não oportunizar ao Dedé, Mussum e Zacarias financiar também os filmes foi uma forma de falar o quê? O dinheiro é todo meu. De barrar eles ali. Não, nunca deixou eles crescerem. Caramba. E nunca o Mussum, deixou. Pelo que você diz, ele é o que tentava sempre, né? O Mussum era o mais rebelde, cara. Era o que fazia acontecer. Dá a impressão que não, né? Cara, assim, é o mais rebelde. No filme dele, que é ótimo, esse que tá o Ailton Graça, essa cena tá errada. Tá dizendo que o Dedé foi o cara que se rebelou, né? Que mais agitou. Mas foi o Mussum. Foi o Mussum o cara que mais incendiou a favor. Vamos separar. Vamos para a entrevista de quarta-feira, que eu tive que assistir isso de novo. Cara, você assistiu quantas vezes? 2 vezes. Meu cérebro quase derreteu. Parabéns. Eu assisti 2 horas. Cara, assim, tava bem difícil. Aquilo foi bizarro. Ó, tem até gente comentando. Chegou a ver os comentários? Quem tiver aí, ó, obrigado quem tá aí, né? Considera se inscrever aí no canal. Tem uma galera comentando aqui, ó. Até, ó. O Thiago Brandão, ó, aquela entrevista da Lívia Provila, ela foi tirando no pé. Augusto respondeu, cara, não tô dizendo que foi pago, mas tinha a maior cara de pago. Aí o Fábio comentou, não, Fábio não, cadê? Augusto também falou, ó, me lembrou muito uma entrevista que o dono da Chili Beans deu no Jô Soares há uns 15 anos. Você viu o Jô Soares desconfortável o tempo inteiro. Então a galera achou muito, os comentários mesmo lá na postagem, muita gente criticando, né? De fato, foi uma das coisas mais bizarras que eu vi na minha vida, essa entrevista. Não sei se vocês observaram, ele até tirou do feed o anúncio da entrevista. Tamanha avalanche de comentários depreciativos, né, em relação E era pro homem tá lá, teoricamente era o Renato, então, a esposa e o biógrafo, Vamos começar. Primeiro, teve uma deslealdade do Vilela. Né? Porque à medida que ele anuncia que é lendas urbanas, ele é direto para mim isso, né? Já me chamando de mentiroso. Porque se tudo que eu falo é mentira, que era para rebater você, né? Exato, né? Essa entrevista foi feita o quê? Para me rebater. Então, quando fala de lendas urbanas, você pode entender como fake news, você pode entender como mentira, como uma série de coisas, né? Então, foi para me atingir. Beleza. É do jogo. Faz parte. Só que é o seguinte, o cara foi tão burro que ele anuncia o Renato e o Renato não vai. Então quem mentiu aí? Eu ou o cara? Ele vendeu a entrevista no anúncio lá do guia da semana lá com o próprio. Tava escrito assim, com o próprio. Então quem que é a lenda urbana? Quem que é o mentiroso? É o Vilela, certo? Segundo, ele não me deu a oportunidade de ir lá, porque quando foi o Dedé, eu pedi pra ele, eu falei, eu quero ir. E ele me deu a chance, eu fui lá. E foi uma das maiores audiências que ele teve, até hoje. Dos cortes, somando corte, episódio completo, ele rendeu muito pra ele. Ele devia ter me chamado. Ou até participado junto com os dois lá, pra falar. Não teve isso. Então, eu acho que o que ele passou é merecido justamente porque ele foi desleal comigo. Né? Esse é o primeiro
Primeiro ponto. Durante o dia, já começou com o Renato no fundo. É a Lilian e o... Porque todo mundo ficou surpreso. Pô, seria a primeira vez que o Renato ia participar de um podcast. Cara, se ele participasse de um podcast e falasse com lucidez, tudo, tal, já ia quebrar a primeira lenda urbana. O que eu falo? Que o Renato não consegue mais construir uma frase completa. Então, quando ele anuncia que o Renato ia, eu falei, cara, que bom, né, cara? Tô errado. Nesse caso, que bom, né? Porque senão o cara tá um pouco saudável. Você ia fazer a pergunta, ele ia fazer o raciocínio completo, ele ia... Que isso é bom deixar claro também, ninguém tá contra o Renato. Não, eu só adoro a situação cara, que aconteceu e é isso. Porque a informação que eu tenho é que assim, a suspeita que ele tem é demência. Eu não tô afirmando que ele tem, é a suspeita. Você vê as últimas aparições dele, ele não consegue construir um raciocínio, uma frase. Então se você pergunta pra ele, como que foi o filme lá, O Rei e os Trapalhões? Ele não vai conseguir. O cara tem 90 anos, é normal, cara. Entendeu? E tá tudo certo. E qual que é o problema? Eu acho que o problema é você expor ele, como ela expôs ele no Altas Horas, no Teleton. Tá no meio do podcast, apareceu um videozinho dele no Hulk. Cara, de 30 segundos. Mas nem isso, deu 10, estourando pra ser tipo rapidinho. Entendeu? Oi, Vilela, não sei o que e tal. Enfim, então foi tudo já... É uma palhaçada armada, né? E aí ele não aparece e aí fica lá a filha dele, cara, que não faz ideia do que foram os Trapalhões. Cara, era assustador. Ele perguntava os Trapalhões, ela não sabia falar dos caras, velho. Não sabia falar. E assim, tudo muito ensaiado. E você vê que o Rodrigo, que é um ótimo crítico de cinema, pesquisador, tudo, cara. Mas assim, chato demais pra falar do Renato Aragão. Chato. O livro dele, a biografia dele, é ruim e é chata. Por quê? Porque é só ensaboando o cara. Só ensaboando o cara. Aquilo não é uma biografia. Eu achei ele mais filho do Renato Aragão do que a Juliana, muito mais. Porque, pelo amor de Deus, tava brincando com os meninos aqui que parecia... Tava mais lambendo do que a despedida do Silvio Santos, velho. Exato. Que, assim, foi um negócio que, juro... Não, ele faz tal coisa... Não, e não tinha contraponto do Vilela, não tinha questionamento. Era só colocar o programa em preto e branco, parecia que ele tinha morrido, cara. Porque, tipo, acho que ninguém vivo toma tanto elogio... num programa único, assim. E merecidos. Mas vem cá. Ai, dá briga. A gente não quer briga. A gente não tá em guerra. Mas ninguém tá em guerra, cara. Ninguém tá em guerra. A gente só tá conversando aqui sobre coisas dos Trapalhões. Coisas que aconteceram, entendeu? De fato, né? Só isso. E sobre as lendas mesmos, acho que eles falaram 15 minutos. Mas quais lendas que eles falaram? Só uns tópicozinhos. Mas quais lendas? Alguns eles corriam, né? Quais que eles falaram lá? O que eles me desmentiram lá? Ela perguntou lá, cara, e assim, e você vê que assim, dinheiro o cara não compra tudo, né? A menina estudou na melhor escola, fez curso lá nos Estados Unidos que ela falou, enche a boca pra falar e tal. Cara, assim, é uma porta, cara, não sai nada, é uma menina vazia, cara. Ela não consegue, ela não tem demência, mas assim, ela também não consegue construir uma frase, cara. Fala dos Trapalhões, ela... E outra, ela trabalhou desde criança com o pai. E aí ela fala lá no meio do programa, mas eu queria entender... Pai, por que você é tão famoso? O que você faz com as pessoas? Pô, mas vem cá, você trabalhava com ele. Deixa de ser besta, cara. Deixa de ser muita besta. Coisa, o pessoal nos comentários estava reclamando que ela começava o assunto e já jogava pro rapaz. Porque ela não segura a peteca. Então, cara, você imagina, vou te falar uma coisa. Ia ser um desafio para vocês dois. Ficar 3 horas entrevistando essa menina. Eu assisti 2 horas. Vocês iam se fuder, cara. Porque assim, vocês podem fazer 50 perguntas... Ela não consegue devolver 30 segundos de resposta pra vocês. Eu topo o desafio. Vai ser um monólogo, velho. Eu topo o desafio. Livian, se você tiver assistindo esse vídeo, eu topo esse desafio. Você está convidadíssima. Esse aqui não é o meu podcast, mas aí já é o meu. E provavelmente o Marcão também aceitaria. Pode vir aqui também, pode vir também. Sentar e conversar. Eu topo também. Topo esse desafio. Quero ver se vocês conseguem arrancar alguma coisa dela. Cara, o que você achou da hora que ela fala que gosta de ser chamada de mocozinha?
Então. Primeiro de tudo, ó. A sua cara foi excelente. Não, primeiro, assim, pra você ver como que foi ensaiado, né? Essa entrevista foi a reboque dessa coisa da limpeza de imagem, né? Então é Folha de São Paulo. Aí tem um almoço que eles fazem propositalmente num shopping, convocados pela Lilian, no shopping lá da Barra da Tijuca, né? Pra quê? Pra ser fotografada. A família unida, uma série de coisas. Fazia muito tempo que a família não via o Renato Aragão. Eu falo, a família é a primeira família dele. Não via. Ela convoca os caras pra, tipo, fazer uma limpeza de imagem. Fala, não, como a gente aqui, ó, é uma família unida, etc e tal. Tiram fotos, tal, pra ver se, de fato... E qual que é... E aí, cara, agora eu tô fazendo esse exercício. Ver os comentários, ler os comentários. Quem que não aparece nessa foto da família? A Juliana Aragão. Não aparece. Os comentários. A Juliana não aparece. Será que ela levou eles no Uber pro shopping? Deixou eles lá e foi embora. Cara, virou piada, velho. Virou piada. Cara, não, tem um pessoal aqui falando que a Livian bloqueou os comentários do Instagram dela. Então, agora tá bloqueando. Alguns do Renato foram bloqueados, alguns da Lilian foram bloqueados. Por quê? O pessoal não compra essa... Antes era mais fácil, cara, manipular a opinião pública. Agora é muito mais difícil. Agora é muito mais fácil checar a informação. Checar a informação, entendeu? Porque antes ela podia chegar lá, como eu falei, da Caras. Como que eu ia... Não tinha isso aqui, cara. Cara, não tinha onde falar, onde aparecer, né? Eu vou te não tenho dinheiro pra pagar, fala, não, também Sim, quero dar entrevista pra Caras, né? Cara, agora pra você mentir, pra você fazer a manipulação, cara, você tem que fazer uma coisa muito bem feita. Porque senão alguém vai te rebater. Cara, se tivesse ido só o biógrafo, eu acho que tinha passado mais liso. Tipo, um cara que é apaixonado, que ele passa esse negócio que, meu Deus, ele é meu amigo, é incrível e tal. Se fosse ele sozinho, talvez não tivesse sido o que foi, assim, porque... Então, você falou dessa questão da mocosinha. Sim, da mocosinha. Discorra sobre, por favor, que isso realmente meu ouvido sangrou, Eles confesso. começam com essa história já, porque fala assim, não, pode chamar de Didi, ele ama ser chamado de Didi. Nesse documentário do Atrapalhada Sem Fim, eu entrevistei algumas pessoas. Isso é muito fácil de você elucidar. O Renato Aragão, ele não vai chegar pro Tony Ramos e falar assim, ó, não me chama de Didi. Me chama de Dr. Renato. Porque são pessoas que estão aqui assim, ó. Então Ivete Sangalo, qualquer um. Onde que o assédio, onde que o poder ele prevalece? Quando é um cara de cima que olha para os caras de baixo. Esse tipo de coisa. E aí não adianta o Tadeu Mello escreveu lá, ele me trata super bem. É lógico que ele vai te tratar bem, cara. Você é um artista. A Dani Suzuki escreveu, não, ele gosta, eu chamo ele de Didi e tal. Não adianta, velho, porque isso aí não é o exemplo. Não é o exemplo. Você tem que ouvir quem é de baixo, quem tá abaixo dele, em termos de ou hierarquia, cargo, ou de hierarquia, grana. o que for, né? Então eu entrevistei nesse documentário essa galera que tá assim com ele e essa galera que tá hierarquicamente abaixo dele. Então o pessoal que tá abaixo dele fala, ele não gosta de ser chamado de Didi. Tá gravado isso e vai ser exibido no meu documentário. A segunda questão, esse lance de Dr. Renato surge com a chegada da Lilian Aragão. Porque como que surgiu essa história toda? Quando eles trabalhavam lá, tal, então ele falava isso pra camareira, tal, e morria ali. Então ele chegava, Dr. Renato, tal. E aí,
Então morria essa história. Era só um folclore. Mas a casa deles é uma casa gigante, os caras têm um monte de funcionário e tal. Então quem chega lá e comanda a casa é a Lilian. Então chegava lá, contratava uma cozinheira, falava, ó, é o seguinte, não é Didi, é Dr. Renato. E isso espalhou. E o que esses caras têm? Uma das coisas que eles mais têm, processo trabalhista. De não pagar, de maltratar. Isso contra eles? Tem um monte. É mesmo? Um monte de processo trabalhista. E essa história surge quando? Essa galera fala. Cara, essa da Mocozinha me pegou, que ela falou umas 3 vezes também. Nunca seja... Então, quando que ela falou isso? Puxa uma entrevista que ela fala isso. Inclusive no programa, falando ela quer passar, só um parênteses, ela quer passar uma imagem de simpática. Tem, assim, uma série de reclamações dela, assim, a Juliana, inclusive, que a Lívia não olhava na cara dela, que, tipo, tem lá o armário com, sei lá, você mora com a sua esposa, sei lá, você compra a sua bolacha... Graças a Deus, não. E você... Mora com a esposa dos outros. Ela gosta de bolacha recheada, você gosta de bolacha salgada. Aí, sei lá, vai lá e pega a sua bolacha salgada. Tô falando do caso da Lívia. Ela chiava. Por que você pegou minha bolacha? Não sei o quê. Maltratava a Juliana também. Caralho. E ela vem, a Ju nunca tratou de forma carinhosa ela a saiu irmã. Porque ela quis. Entendeu? E Nunca tratou bem ela. Nunca. No caso da entrevista lá, quando falou sobre Dr. Renato e tal, ela não citou o caso do pessoal que trabalhava na casa, ela citou a história do manobrista, que você já falou que não acharam esse cara, que é ele. Mas assim, da casa é verdade. Então ela citou só do manobrista, que já foi falado, que nunca acharam, que não é verdade, mas não falou nada sobre o pessoal que trabalhava na casa. Ela só falou, não, é mentira, porque teve uma vez um caso do manobrista, ela nem terminou de falar, jogou pro rapaz falar. Já cortou e segue o jogo. E ele já foi embora. Então, assim, não teve essa parte também. Sobre o rapaz, o tal do Rodrigo. Cara, você leu o livro. Esse tom é o livro inteiro? Então, por que o pessoal fala assim? Isso essa pergunta é importante. Obrigado. Acertou. Meu Deus do céu. Acertou. Só ano que Faz vem 4 agora. programas seguidos que eu não acerto uma. Acertou. Acertou. Que é o Puta que seguinte. O pessoal fala assim, mas você tá falando isso porque o Renato não deu entrevista pro seu documentário. Fazer a linha histórica. O que acontece? Em 2016 eu vou pra casa do Renato e entrevisto ele lá na casa dele. E essa entrevista é publicada no meu livro O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. No ano seguinte, ele lança essa biografia. Então, até lá, tava bem com o Renato, certo? Vamos nessa linha de raciocínio. A Folha de São Paulo me convida para fazer a resenha desse livro. Eu pego e escrevo. Falo, esse livro é uma bosta. Você escreveu assim? Não. Tô aqui. Só pra... Obviamente. Pô, limpei meus glúteos com esse livro. Com as páginas deste impresso. Figura de linguagem, mas falei isso. Então, assim, eu nunca tive rabo preso com o Renato. Eu li, eu não gostei. Eu podia chegar e falar, não, é um grande livro pra ficar, tipo... Pra continuar bem com ele. Você entendeu? Então, não. E biografia chapa branca é chatão, E, cara, né? e é chata, assim, a leitura... o que o Rodrigo falou lá no podcast é o que tá no livro. Pô, é o cara que é isso, o cara que é aquilo. Cara, acho que tinha que ter um contador de tipo, chegou, ele e tal coisa. Ele ou foi tal ela. coisa. Falou assim, quando chove, ele chora. Gente, é uma loucura, cara. O nível de puxa-saquismo nessa entrevista foi uma loucura quando ele chegou. Não sei se foi ele. Acho que foi ela. Que ele é super sensível. Quando vê a chuva, chora. Gente, assim... Tá uma coisa errada aí, então. É muita vergonha, né, cara? Não foi... De verdade, ele é isso.
ele é aquilo, ele fez isso, parecia a apresentação de escola, né? Ele vê isso, ele pergunta dos filmes, não sei o que. Super cinéfilo, super não sei o que. Pode ser, legal, cara, mas assim, o ser humano é muito mais interessante que aquilo, sabe? Que é o quê? Cara, assim, Você quer ver os perrengues do cara também, as coisas erradas que ele fez pela biografia. A gente sabe que o relato... E assim, eu não sou fácil, eu sou chato pra caralho. Você acha que o cara, ele, brigou, fez isso, deu isso. Até quando fala da treta, mas teve um negócio, mas depois ele sabe... Cara, foi feia a briga, cara. A briga foi feia. Tem uma hora que eu não sei se você percebeu vezes. Que ela fala, não sei o que, ela é uma briga de irmão. Na hora que vai ler ali a lenda, não sei o que, tá não sei o que. E aí tinha resposta, não sei o que, ela é briga de irmão. Tipo, falam a mesma coisa. Os dois repetem. Não, foi tudo exatamente ensaiado. A mesma Eles coisa. Vieram juntos do Rio pra São Paulo. Foi tudo ensaiado. Foi combinado de não citar meu nome, de não citar o nome do documentário. Só que isso é um acerto entre eles, mas o comentário tá aberto. E ali não tem como tirar. E aí, cara, tá lá, Rafael. Tá Rafael. Então é difícil. Hoje é difícil você manipular. Então o pessoal pegou muito rápido, assim, quer dizer, eu estou julgando a galera que assistiu e jogou muito rápido, porque você viu os comentários, eram assim, só consegui assistir 11 minutos, só consegui assistir 13 minutos. Dava vontade de vomitar. Então, assim, o pessoal já pegou rápido, falou, não era pra estar assim e tal. E até levantaram alguma questão que até comentei aqui antes, que era assim, será que o Vilela sabia mesmo que ia ser assim? Porque eu conheço o Vilela há muitos anos. Na minha cabeça, eu ainda daria o benefício da dúvida de, ele marcou com o Renato e chegou em cima da hora. Eles falaram, não vai dar pra ele ir, vai nós mesmo. O que tem. Pelo desconforto que o Vilela tava, que dava pra ver que ele também tava muito desconfortável, sabe? Então aí foi uma coisa que eu abri o precedente por conhecer ele há muitos anos e na minha cabeça, é difícil de acreditar que ele faria isso. Mas o pessoal lá nos comentários jogou muito. O que eu não vou falar aqui, porque eu não sei se pra vocês, mas jogou bastante. Mas é realmente, assim, ele tava bem desconfortável. Dava pra perceber que ele pouco falou, né? O Vilela pouco falou durante o programa. Era só uma coisa ou outra e era o Rodrigo e a menina trocando entre eles, né? Exatamente. Basicamente. Cara, pareceu uma tentativa meio de canonização, né? Foi. Um dos comentários mais legais, assim, tinha um cara que falou assim, oferecimento Limpol, esse podcast, esse episódio tem esse tipo de coisa, né? Eu acho que o fato dele ter apagado ter tirado até do feed lá do podcast dele o anúncio, eu nunca vi isso. Assim, é uma pergunta a ser feita. Por que ele tirou do feed a foto anúncio, dos dois, né? Ali? Não, ficou ruim, né, cara? Porque, assim, de verdade... Não, ficou pior. Quando eu vi... Deixa, então. Entendeu? Já aconteceu? Fala, bate no peito e fala, aconteceu isso agora, mesmo. Agora, assim, por isso que gera muita dúvida, sabe? Eu não tô aqui acusando nada, mas, assim, gera muita suspeita. Por que tirou? E outra, quantas pessoas falam assim, estão apagando meu comentário, assim, isso é normal? Então, é muita coisa que você olha, você fala, gente, esse episódio foi como que foi o arranjo desse episódio, sabe? Ela pediu, ele explicou que eles pediram pra ir. Tá, pediu, atendeu. Com isso, o Renato vem? De última hora não vem? Ele foi enganado? Se foi, por que ele apagou a foto no feed? Por que ele não fez uma retratação, né? Por que ficou apagando os comentários? Porque aí uma retratação ali bastava, porque né? Você vê quando tem gente que não tá participando de episódio, tá sendo xingado e tá tudo lá. Comentário rodando lá. E nunca pago. Por que nesse caso apagaram? Né? Então tem muita coisa que ele também tem que explicar. Cara, e assim,
ficou muito claro que eles não quiseram falar teu nome, né? Várias vezes, falam aí. Foi um combinado. Falam aí, porque até pra escorregar um nome era 2 palitos. Mesmo quando você combina, às vezes é difícil. Assim, porque eles estavam ali por minha causa. Exato. Isso é fato. Exato, certo? Sem dúvida. Porque é isso, tipo, foi uma reação que nunca tinha acontecido até então. Porque furou a bolha. E assim, aquele negócio, a gente já se conhece há um bom tempo. Desde a primeira conversa que a gente teve com você, já estourou coisa já na época, já deu um mini problema, mas... E olha que tivemos coisa aí com 5 milhões de visualização, teve coisa grande. Mas não tinha dado esse nível de barulho e com esse nível de comprovação. Cara, ninguém da família veio atrás de você, não veio tipo nada assessor, de extrajudicial, nada até hoje? Mas então, vai processar exatamente o quê? Eu fico me perguntando, mas eles vão me processar em quê? Nunca houve nada desse sentido. Vamos fazer um exercício de imaginação. Você é advogado do Renato da Lilian. Você assistiu tudo. O que você acha que você poderia me processar em quê? Eu adoro ser chamado de Didi. Não sei. Um processo isso? Cara, é complicado, cara. Eu mostro uma fita lá, aí eu mostro, tá aqui, ó. Falou. Outro falou. É curioso, né, cara? Porque assim, de verdade, assim... eu sou amante. Não sou amante, você tá me chamando. Então, essa parte aí provavelmente seria a parte que eu tentaria, se eu fosse o advogado, falar, não, mas daí tá. O advogado, a primeira coisa que ele fala pra pessoa é o seguinte, cara, você não pode mentir pra mim. Você era amante ou não? Entendeu? Eu preciso saber. Porque ele pode falar que ele tá falando que tem um episódio lá no programa dos Trapalhões que o Mussum tá chamando ele de paulista. E se ele pegar aquela fita? Aí eu ganho o processo. Não é isso? Reparação, as custas processuais, uma série de coisas. O que mais? Chamou a filha de Uber, a Juliana. Confirmaram. Falou que ela sofria violência assédio moral verbal lá. Cara, é bem complicado. E o que você acha que vai dar depois dessa repercussão aí, cara? Qual que você acha que é o próximo movimento? Cara, eu acho que eles estão fazendo um movimento, já estão fazendo um movimento para me asfixiar. Esse encontro com a família, tudo. Foi tipo para isso. Não, aqui, ó. Tentando, tipo, me credibilizar ou assassinar a reputação. Ela tá tentando de tudo, cara. Poder financeiro ela tem conhecido na mídia, vários lugares ela falou e eu não tive a chance de responder. Tô falando da Folha, tô falando do Vilela, tô falando de uma série de coisas. O Vilela também não falou com você, né? Nada. Tipo, vamos fazer um episódio aí, porque pra ele é até bom também ficar fazendo esse jogo, né? Pros podcasts, é incrível isso. Ficar, esse aqui, agora esse aqui, nada. Pediram lá, ele não atendeu. Caramba. Se você chegou até o final desse vídeo e gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois isso ajuda e muito no nosso crescimento. Muito obrigado pela sua companhia e, se puder, continue por aqui. Temos muitos outros vídeos que você pode gostar. É só clicar em um desses que está aparecendo na sua tela. Fiquem todos com Deus e até a próxima.